Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Gi Ferreira e aqui a vida acontece com fé, Bíblia e café. Seria impossível a gente viver o mês de dezembro sem nos lembrarmos da Maria. Isso mesmo, a mãe de Jesus, a mulher que foi agraciada pelo Senhor a receber o nosso amado Jesus em seu ventre. É sobre ela que a gente vai aprender hoje. Maria era uma menina simples e, segundo o contexto histórico, provavelmente estava na sua adolescência. Era prometida a casamento a José e ela morava em Nazaré, uma cidade que não era bem vista, de onde ninguém esperava sair grande coisa. E foi justamente essa moça de quem ninguém esperava nada que o Senhor escolheu. Nós temos muito a aprender com Maria, mas o que eu quero trazer aqui hoje é referente à forma como ela respondeu a um chamado do Senhor. Caso você nunca tenha lido na Bíblia mesmo a história de Maria, eu quero aproveitar esse momento para ler esse trecho com você, para que você entenda exatamente o que ela viveu e o que ela passou. Nós vamos ler então Lucas, capítulo 1, versículo 26. No 7º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a um certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: "Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você." Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: "Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim." Uau! Eu fiquei emocionada em ler esse trecho. Foi uma grata surpresa, na verdade, esse sentimento. Você entrou nesse vídeo achando que seria um vídeo simples? Eu quero te contar agora que a presença do Senhor está aqui nesse momento. Então aproveita esse momento e convida Ele para estar aí com você, aí do seu ladinho. Convida a presença dEle a invadir o lugar onde você se encontra nesse momento. Ele vai ouvir. Não perca essa oportunidade. Continuando então, se o Espírito Santo assim nos permitir. Maria perguntou ao anjo, no versículo 34. "Como acontecerá isso se sou virgem?" Ela se referia ao que o anjo falou para ela, que ela ia ficar grávida de um filho, né? E o anjo respondeu: "O Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para o Senhor." Respondeu Maria: "Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra." Então o anjo a deixou. Eu gostaria de chamar a sua atenção nesse momento para o versículo 29, onde fala que Maria ficou perturbada com as palavras do anjo. Quantas vezes o Senhor nos chama a fazer algo e nos sentimos intimidados, nos sentimos perturbados, confusos? Fui olhar a tradução dessa palavra, né, no grego, e a tradução era realmente essa: perturbação, confusão, agitação, um incômodo, uma inquietação. Foi assim que ela se sentiu quando o anjo apareceu, quando o anjo falou com ela. O anjo logo disse para ela ficar tranquila e contou a ela o que ia acontecer, mas eu quero te convidar a se colocar no lugar de Maria nesse momento. Ela era uma adolescente, uma jovem, né, prometida em casamento a um moço chamado José, era virgem, e vem um anjo e fala para ela que ela vai ficar grávida. E o filho dela vai ser grande, o filho dela vai ser filho do Altíssimo. Imagina só nós no lugar dela. Duas coisas que poderiam ter acontecido diferente, que seria comum de acontecer. A primeira, a gente sair gritando de medo por conta do anjo, né? A segunda,
desacreditar do anjo, achar que é algo da nossa cabeça, achar que a gente viu coisas ou que a gente sonhou. Mas Maria se posicionou diferente. Maria conhecia a história do seu povo. A palavra não dá detalhes, mas eu imagino que seus pais a instruíram da maneira como deveria ser, nos caminhos do Senhor. Apresentaram o Deus Altíssimo a ela. Então, ela sabia que poderia confiar nele, ela sabia que era possível aquilo estar acontecendo. De qualquer forma, ainda temos o ponto do medo. Mas o que as pessoas iriam pensar dela? Uma jovem que nem se casou ainda grávida? E os seus pais, o que pensariam dela? E os seus amigos? Seus parentes? O que falariam dela? Ela ficaria mal falada? E José, que iria se casar com ela, o que falaria dela? Se fôssemos nós hoje, com a importância toda que a gente dá para as aparências, será que a gente teria dito ao anjo que se faça a vontade do Senhor, eu sou sua serva? Ou será que eu teria, não, Deus o livre, faça de mim esse cara, não acontecer isso comigo, o que as pessoas iriam pensar? Imagina só como eu ia explicar isso para as pessoas. E quantas vezes a gente perde a oportunidade de responder a um chamado do Senhor por medo? Não medo por corrermos riscos à nossa vida ou algo nesse sentido físico, né? Mas medo do que os outros iriam pensar. Então já vemos aí que a reação de Maria foi não fugir, foi aceitar aquilo, apesar do que poderia acontecer com ela, porque ela corria risco de morte, ser apedrejada. Que riscos nos fazem não querer responder o chamado do Senhor, ignorar o chamado do Senhor? A segunda reação de Maria foi questionar o anjo, mas não questionar o anjo de uma forma arrogante. Tipo assim, mas por que isso tem que acontecer comigo? Eu não entendo por que isso vai acontecer. Porque Deus está fazendo isso com a minha vida. Não foi dessa forma. Foram perguntas de forma genuína. Mas eu sou virgem, como eu vou engravidar? Ou seja, ela não está duvidando que seja possível o Senhor colocar um filho em seu ventre mesmo que ela seja virgem. Ela pergunta com sinceridade como isso poderia acontecer. E o anjo responde a ela, que seria através do Espírito Santo. Então, ela não perdeu a oportunidade de servir o Senhor, de servir como vaso nas mãos do Senhor. Ela não duvida do plano do Senhor. Ela só não entende ele. Mas nem sempre a gente vai precisar entender o que o Senhor está fazendo. Às vezes a gente só vai precisar dizer: Senhor, eis-me aqui. Usa-me conforme a tua vontade. Eu sou tua serva. Então, com essa segunda reação de Maria, nós entendemos também que o Senhor, ele não se irrita com perguntas sinceras. Agora, cuidado para não responder a um chamado do Senhor com perguntas arrogantes, como se você soubesse mais que Ele. Porque isso pode te custar tudo. Inclusive, fazer com que você perca a oportunidade de ser usado no plano do Senhor. Porque se você ainda não sabe, o plano do Senhor vai acontecer. Ele está acontecendo. Nós participando ou não do plano dele, ele vai acontecer. Então, cabe a nós aceitar esse chamado ou não. E a terceira reação de Maria foi confiar. Ela confiou no processo, ela confiou no que o Senhor tinha falado para ela. E mesmo quando o anjo explica a ela o que vai acontecer, ele não dá um passo a passo do que ela deveria fazer. Ele só explica como vai acontecer, sem detalhes, sem manual de instruções. E mesmo assim, Maria confia. Ela conhece a Deus. Ela sabe tudo que Ele fez pelo povo dela, tudo que Ele já fez por ela até aquele momento. Então ela sabe que é possível Ele fazer, que Ele é o Deus do impossível. E Ele faz as coisas conforme Ele quer. Principalmente, ela não precisava de um manual de instruções, porque nada dependia dela. Absolutamente nada. O Senhor é quem faria tudo. E dessa mesma forma, eu volto a dizer, o Senhor não depende de nós para nada. O plano dele está acontecendo. Ele vai acontecer, vai se cumprir. Ele quer dividir isso conosco, Ele quer que participemos disso com Ele. Então,
Cabe a nós aceitar o chamado do Senhor. Cabe a nós confiar. Cabe a nós deixarmos a nossa insubordinação, a nossa arrogância de lado e nos colocarmos diante dele como vasos para ser usados da maneira como ele quiser. E daquela menina simples de Nazaré, de quem não se esperava nada, saiu uma das declarações mais lindas de fé vistas na Bíblia. Muitas vezes o chamado do Senhor para a nossa vida não vai ser algo tão grandioso quanto carregar o Salvador, até porque não é mais possível, já se cumpriu. Se é algo que é o Senhor quem está fazendo, já é grandioso por si só. A verdade é que os planos do Senhor são muito maiores e muito mais altos do que os nossos. Nós olhamos para uma pessoa com esses olhos terrenos, esses olhos físicos, mas o Senhor consegue transformar algo simples em algo gigantesco, que cresce e se torna uma árvore linda, que não passa despercebida aos olhos de ninguém, e que suas raízes são tão fortes e imponentes que crescem e invadem tudo o que há ao seu redor. Que o exemplo de Maria nos inspire a ouvir, a confiar, a nos entregar totalmente ao que o Senhor está nos chamando, a obedecer ao seu chamado e a ser grato pela oportunidade de fazer parte de um plano muito maior que nós. E era isso por hoje. Eu agradeço de coração a você que ficou até aqui. Te convido a se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, para que a gente possa crescer juntos na verdade do Evangelho. Te convido também a comentar aqui embaixo se essa palavra fez sentido para você de alguma forma, se você tiver algo para compartilhar a respeito desse assunto, a respeito de Maria, algo que você tenha aprendido com a atitude dela, com a resposta dela ao chamado do Senhor, comenta aqui embaixo, eu vou ficar muito feliz em ter essa troca com você. Eu te convido também a me seguir lá no Instagram. Estou começando a postar um pouquinho mais por lá sobre rotina, e por lá é algo menor, é algo que a gente pode se conhecer um pouquinho melhor. Um beijo e até o próximo vídeo.